Vejam como Deus escreve direito por linhas tortas, pensa ele. Se Mana Piedade tem casado com Quincas Borba, apenas me daria uma esperança colateral. Não casou, ambos morreram, e aqui está tudo comigo. De modo que o que parecia uma desgraça, realmente foi uma desgraça, e eu vou explicar por quê. Hoje eu vou falar sobre a obra Quincas Borba, de Machado de Assis, um romance escrito no final do século XIX, que vem tratar de temas como a burguesia, o cientificismo, a filosofia da época, as relações amorosas superficiais e as relações de interesses. A obra foi escrita na segunda fase do autor, que foi na fase realista, né? Como nós já sabemos. O realismo foi inaugurado com a Memórias Póstumas de Brás Cubas aqui no Brasil e marcado necessariamente pelo pessimismo presente nas obras do Machado de Assis após essa fase. É muito comum a gente ler Quincas Borba achando que o livro vai narrar a história do Quincas Borba, aquele personagem que aparece em Memórias Póstumas de Brás Cubas, um amigo filósofo do Brás, que traz uma filosofia do humanitismo, que não é muito destrinchada em Memórias Póstumas, né? A gente acaba achando que vai narrar a vida do Quincas Borba como se deu essa teoria, mas na realidade não. O livro ele vai narrar a história do Rubião, que é um professor vindo de Barbacena, que ficou como herdeiro do Quincas Borba, tá? Olha, se alguém tiver problema com spoiler e não saber o que acontece nas obras, por favor, não assista esse vídeo, porque eu vou falar a história, tá, do livro. Então, já deixo avisado. Então, o Rubião, ele conheceu o Quincas Borba por meio da irmã dele, a Mana Piedade. Ela era prometida do Quincas Borba e os dois iam casar. Mas ela acabou falecendo, daí o Quincas Borba adoeceu, e o Rubião abdicou da vida dele de professor para ficar cuidando como enfermeiro do Quincas Borba. Aí o que aconteceu? Ele morreu, né? O Quincas Borba morreu e deixou tudo para o Rubião, com apenas uma condição, que ele cuidasse do cachorrinho dele, que também se chamava Quincas Borba, que depois eu vou explicar um pouco a duplicidade desse nome nessa obra, tá? Eu amo Quincas, cachorro, claro. Após receber a herança do Quincas Borba, o Rubião decide viver na corte. Aí, no caminho de Barbacena para o Rio de Janeiro, ele conhece o casal Palha, que é Sofia e Cristiano Palha, que vai ser os personagens que vai fazer o triângulo amoroso da obra e que vai fazer o enredo também da obra. O que acontece? O Rubião, ele fica encantadíssimo com a Sofia era linda e o marido dela era muito cordial. Então, ele acaba soltando que tinha muito dinheiro, que estava indo para o Rio de Janeiro, tipo, sem conhecer muito, né, lá, e eles se oferecem para ajudá-lo. Aí, o que acontece? O Rubião aceita a ajuda e acaba fazendo uma sociedade com o Cristiano. Outra coisa que ninguém fala, mas eu vou falar. O Rubião, ele também se aproxima do Cristiano e da Sofia por interesse na mulher dele, viu? Porque a gente tem o costume de ficar, o pobrezinho do Rubião, fizeram ele de idiota, roubaram o dinheiro dele, não sei o quê. Mas ele também se aproximou do Cristiano e de Sofia no intuito de roubar a esposa de Cristiano. Então, essa é uma segunda relação de interesse que eu vejo no livro de Quincas Borba. Nesse envolvimento com o casal, o Rubião acaba se apaixonando, né, pela bela Sofia e se declarando para ela. Daí a Sofia vai falar para o Cristiano Palha e sabe o que acontece? Ele não fica nem um pouco chateado, gente. Ele só diz, meu amor, eu devo muito dinheiro para o Rubião. Eu não posso me afastar dele agora. Tipo, como se tu finge que nada aconteceu e a gente continua, porque a gente vai ter que manter contato com ele. Então, a Sofia, ela é meio que obrigada, né, a aturar o Rubião por causa dessa dívida que eles têm com eles. Inclusive, o Cristiano Palha, ele usa muito da maldade, da malícia, né, para fazer o Rubião acreditar que a Sofia também tem interesse nele. Inclusive, tem um capítulo que ele envia morangos para o Rubião, convidando o Rubião para ir jantar na casa deles, como se fosse a Sofia. E, na realidade, foi ele que fez isso. Por quê? Porque ele sabia que, assim, ele ia manter o contato com ele. Então, o Rubião, após esse cenário, né, esse episódio que eu falei que ele se apaixona e acaba declarando para a Sofia, ele leva um não descarado da Sofia e a Sofia começa a agir meio que indiferente para o lado dele. Então aí é o início da loucura do Rubião. O Rubião ele vai começar a ficar surtado pelo não que a Sofia dá para ele. Depois do não recebido por Sofia, a mania de grandeza de Rubião vai ficar mais gritante e ele vai começar a ter episódios de delírios que vai levar ele à loucura, né?
que inclusive eu queria dar uma ênfase nesse tema de loucura nas obras de Machado de Assis, porque é uma característica muito presente nas obras dele. A gente pode ver esse tema muito claramente discutido na obra O Alienista, que eu super indico, inclusive, a leitura, que o autor ele vai querer traçar uma linha tênue entre o que é razão e o que é loucura, até que ponto eu sou louco ou saudável. É muito massa, é uma leitura muito massa. Também a gente vê esse tema da loucura presente em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que o Brás Cubas, ele inclusive tem os episódios também de delírio. E por que não em Dom Casmurro? Gente, desculpa se alguém gosta de Bentinho, mas eu acho ele super surtado e acho assim que ele precisa de ajuda psicológica. Então, quando o Rubião começa a ter essas crises diante das pessoas, a dona Fernanda vai ver e vai falar com a Sofia e com o Cristiano, né, para pedir para eles procurarem ajuda médica. Aí é quando Cristiano e Sofia decidem internar o Rubião. E o Rubião é interno em uma casa de acolhimento, um hospício, se eu não me engano. Dona Fernanda, inclusive, é minha personagem favorita, né, da obra inteira, ela e o cachorro. Isso só confirma a minha tese, que o mundo será salvo pelas mulheres e pelos animais. Tem um personagem também que eu considero muito importante na obra, que é o Major Siqueira, que é um ex-amigo do Cristiano Palha, que inclusive flagra esse episódio do Rubião se declarando para a Sofia, né, ele vê eles no jardim, que depois aparece em outros momentos. O Major Siqueira, ele era muito amigo do Cristiano, mas ele acaba falindo, ficando aposentado, e daí eles acabam excluindo ele das ceias, das coisas que eles fazem na casa dele. E o Major Siqueira, ele vai ficar reclamando sobre isso, ele meio que vai sintetizar a falsidade das amizades nessa época e nessa classe burguesa. Gente, a genialidade do Machado de Assis deve ser aclamada, porque, assim, levando em consideração que o romance é o gênero do indivíduo burguês, a gente percebe que o Machado, ele leva aquela classe a comprar as obras dele e está criticando o modo de vida daquelas pessoas, e as pessoas estão lá lendo e rindo e achando graça no que ele está fazendo. Então, esse aspecto de romper com a temática amorosa, né, e trazer experiências da vida comum para ser discutida nas obras, o Machado de Assis, ele herda da tradição inglesa, né, que vai vir com Laurence Sterne, o Xavier, que eu não sei pronunciar o sobrenome dele, mas eu escrevi aqui. E também vem da tradição espanhola de Cervantes, né, Miguel de Cervantes. Uma característica muito presente nas obras de Machado de Assis, né, o que eu havia falado antes, que é a intertextualidade, né, as obras, elas conversam entre si, a gente vê isso presente, por exemplo, nesse personagem, que é o Quincas Borba, que aparece em outra obra, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, é um aspecto muito presente nas obras de Machado. Então, com o humanitismo, Machado de Assis ele vai fazer uma crítica ao cientificismo e às filosofias da época, né, sendo mais específico ao positivismo e ao determinismo, onde o Quincas Borba ele vai narrar a história de duas tribos que estão no campo de batalhas e só tem batata para alimentar uma tribo. Ao mais forte, ao vencedor as batatas e ao vencido ódio ou compaixão. Então, só uma tribo dessas vai conseguir, né, sobreviver e receber essas batatas. Isso é uma alusão à teoria darwiniana, né, que é a teoria das espécies. Então, Machado de Assis ele vai meio que colocar o leitor à prova e fazer o leitor pensar um pouco nessas teorias que estão vindo e estão sendo discutidas no momento. É interessante porque quando o Rubião questionou o Quincas Borba, porque ele ia colocar o nome do cachorro Quincas Borba, ele disse, não, porque se eu morrer, eu ficarei imortal. E é engraçado porque a imortalidade do Quincas Borba não foi no nome, nem foi no cachorro, mas na filosofia em si, né? O cachorro foi a prova viva do humanitas, do humanitismo, da teoria que ele colocou. Então, o Machado de Assis também, eu tinha esquecido de falar isso, e é muito importante, porque é uma discussão que vem sendo discutida pelos críticos, pela galera que ama literatura e aclama esse autor master, se o título do livro foi dado ao cachorro ou ao dono. E, sinceramente, não se sabe. O Machado de Assis deixou com que a gente decidisse isso. Eu decidi que era pro cachorrinho, tá? Porque eu amo cachorrinho. Então, é isso. Esse trabalho foi feito Esse vídeo foi feito para um trabalho da faculdade. Eu espero conseguir a média. Então, me dê um joinha, como diz os blogueiros. E quem não gostar, também não fale nada, porque minha professora vai ver isso e eu não quero que ela veja o comentário de vocês.
If I was young, I'd flee this town. I've buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink to